When life leaves you high and dry, I'll be at your... Quantos estudantes já circularam pela PUC-Rio? Quantas gerações já se cruzaram e fizeram história nesse pilotis? Ao longo de seus 74 anos de existência, a PUC já foi cenário de momentos significativos e recebeu grandes personalidades. When life leaves you high... Desde sua construção, passaram pelo campus de Getúlio a Caetano, que ajudaram a escrever a história da universidade. Pequenininha, eu sempre ouvia falar em PUC, porque o meu pai já era diretor da Faculdade de Direito, que na época funcionava, quer dizer, a PUC funcionava ao lado do Colégio Santo Inácio, onde é o Santo Inácio na Rua São Clemente. Aí, com o passar do tempo, ele conseguiu, durante o governo Vargas, inclusive, enfim, conseguiu esse terreno aqui para os jesuítas. E até na época foi engraçado que os jesuítas ficaram meio assim, não, mas é muito longe, qual é o aluno que vai até lá? E meu pai, infelizmente, a única vez que ele teve visão para negócio foi dessa vez, né? Porque gosto nunca teve. Deu certo, aqui está o terreno, quer dizer, aí eu acompanhei muito desde o início. Eu me lembro que a minha mãe integrava umas comissões que havia de senhoras que iam visitar os grandes empresários para arrecadar ofertas, né, para arrecadar dinheiro para a construção da PUC. O prédio Kennedy se chama Kennedy porque foi uma ajuda do governo americano, sabe? Então teve uma série de... tudo isso passou muito, fez parte da minha vida. Até o dia que eu resolvi, lógico que quando eu resolvi estudar, lá em casa não se falava em outra universidade, né? Então eu vim para a PUC e estudei aqui, me formei aqui, enfim. E, ultimamente, enfim, depois que me aposentei como jornalista, voltei para a PUC, convidada pelo professor César Jacobi para dar aula. Quer dizer, eu achei muito engraçado isso, porque jamais imaginei um dia dar aula. E estou aqui, né? Além da visita do senador Kennedy para a inauguração do prédio e do busto doado pelos alunos em 1965, recebemos também os astronautas Armstrong e Gordon, a convite do CAEL em 1966. Dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make... A PUC inaugurou o primeiro computador de grande porte para uso acadêmico da América Latina e criou um dos primeiros sites do Brasil. Palco de diversos movimentos estudantis, a PUC também sofreu os reflexos da ditadura militar. Mas a nossa turma, ela fez algum tipo de movimento para reclamar do tipo de controle que estavam fazendo da gente, o tipo de matéria obrigatória de estudos dos programas brasileiros. E nós não tínhamos nada para treinar a profissão. Então a gente não tinha jornal escola, não tinha rádio, não tinha televisão. Então o nosso curso foi muito frouxo por conta da ditadura mesmo, porque também não podia ir contra totalmente o que os militares estavam pregando, né? Mas então havia também muitas interferências relacionadas ao conteúdo currículo. Mas a turma ela era um pouco indignada, então ela tentou se organizar e a gente fazia grupos de estudos para estudar os autores proibidos, tentar ver o que eram proibidos, a gente tentava driblar a ditadura, pelo menos entre a gente, assim. Então nós formamos um grupo bem forte aqui na PUC, que até hoje se reúne para festejar, comemorar os atos de eventos. Então a gente não ia na vila, porque no começo, no 73 a gente tinha medo, porque estava lá, tem revolucionários lá, tem partidos políticos, então no primeiro ano a gente sentiu muito medo de ter contato com essas pessoas que a gente não sabia. Então depois do primeiro ano a gente já viu que não era nem os processos de cabeça, a gente começou a frequentar. A grande parte eram pessoas que queriam ser profissionais e não tinha emprego para quase ninguém. A gente queria realmente ser jornalista, só que numa época sem liberdade era uma coisa muito complicada ser jornalista. If you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe. A PUC faz parte aqui do meu DNA.